Olá pessoal, tudo certo? Beleza? Professor Aristócrates aqui. Eu quero comentar com vocês hoje, analisar uma redação que foi nota máxima do concurso da Polícia Federal de 2018. Nota máxima no cargo de escrivão. Quando eu falo nota máxima, eu digo que foi que ele gabaritou o conteúdo que são os aspectos da redação, mas ele cometeu ali alguns erros de microestrutura. Então nós vamos analisar tanto o conteúdo quanto cada erro que ele cometeu de microestrutura. Então, ele perdeu ali alguns décimos por conta desses desvios gramaticais, tá? De antemão, é importante analisar redações de nota 10 para tirarmos lições a respeito da banca. E a primeira lição que eu tenho para te dizer em relação ao Sebrasp, mais precisamente sobre essa correção aqui, nem todo corretor tem a mão pesada. E esse candidato teve a sorte de pegar um corretor com a mão leve. Quando eu falo mão pesada, eu me refiro à exigência de conteúdo. Já vi redações muito boas que não foram nota máxima. E já vi redações péssimas que foram nota máxima. É o caso dessa aqui que eu vou analisar hoje. Uma redação que não foi, definitivamente não foi uma redação boa, bem elaborada, mas que mesmo assim conseguiu nota máxima em conteúdo. Eu vou te mostrar agora porque que ela não foi uma redação que merecia a nota máxima. Nós temos que ser justos, né? Dizer a verdade para vocês, tá? Então, tiramos lições? Tiramos. Entendemos? Entendemos. Agora, o ideal é você não contar com sua redação cair na mão de um corretor bonzinho. O ideal é fazer uma redação top para se cair na mão do bonzinho ou do exigente, realmente a gente gabaritar de qualquer forma, beleza? Então, essa redação tratou sobre a redução da maioridade penal. Nós temos aqui 4 tópicos, 4 aspectos, né? O primeiro é a proteção da criança e do adolescente pelo Estado. O segundo é a redução, aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei, como adultos. E o papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial real de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. E o fim, o último aqui, é em relação ao posicionamento, o seu posicionamento, o posicionamento do candidato em relação a favorável ou contrário à redução da maioridade. Então você deveria se posicionar sobre a redução, inclusive esse aspecto era o que valia mais pontos, né? 4 pontos, para você deixar de forma clara o seu ponto de vista em relação à temática. Então é uma dessas redações do CESP que ela pede posicionamento. Inclusive já fizemos um vídeo aqui sobre esse assunto, tá? Esse candidato cometeu 11 erros de microestrutura entre ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Vamos ver aqui a redação dele para a gente analisar. Ó, deixa eu só, opa. Vamos aqui então analisar. Acho que tá dando para vocês verem aí, né? Vou botar aqui. Vamos começar, tá? Vamos começar. A introdução foi o seguinte, ó. É fato que a responsabilidade penal da criança e do adolescente é um tema de grande importância no Brasil. Então aqui ele pegou o tema, né, e fez uma contextualização do tema na introdução. Aí ele usa um conectivo nesse contexto. É inegável a fragilidade jurídica e psicossocial dos jovens. Então, eu vou ler e depois eu volto para fazer os apontamentos de microestrutura, tá? Logo, uma eventual redução da maioridade penal não trará benefício à sociedade. Ao contrário, prejudicará o desenvolvimento físico e mental dos menores. Primeiro ponto. Veja que ele já se posicionou aqui na introdução. Então, de fato, quando uma redação te pedir para se posicionar, faça isso. Deixe claro o seu ponto de vista já na introdução, sem desenvolver o argumento na introdução. Lógico, a introdução não foi feita para desenvolver ideias, mas apenas para apresentá-las. Então, deixe o ponto de vista claro já na introdução de forma sucinta e rápida. E deixe para desenvolver aquela ideia no desenvolvimento, tá? Então, está correto. Ele fez uma boa contextualização, ele retomou os aspectos, não retomou todos os aspectos, retomou só o tema e retomou a opinião dele sobre o tema. Beleza, foi uma introdução boa, usou os conectivos bem colocados nesse contexto, logo, separados por vírgulas, mas ele cometeu 2 erros bobos, ó. Psicossocial não tem mais esse hífen, é uma palavra com S dobrado, então psicossocial com 2 S junto.
E jovens não tem esse acento aqui, ó. Não é uma paroxítona, tá? Não tem acento em jovens. Pode ver que a banca apontou 2 erros aqui na linha 3, ó. Ó, linha 3, ó, 2 erros de ortografia, né? Então, são essas duas palavras que estão erradas. Beleza. Agora ele vai abordar o aspecto 1, né? O que o aspecto 1 fala? Ó, proteção integral da criança e do adolescente pelo Estado. Beleza. Ao tratar esse tema, quando eu falo proteção pelo Estado da criança e do adolescente, eu tenho que necessariamente falar do arcabouço jurídico, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, das normas internacionais que versam sobre a proteção da criança e do adolescente. Por que criança e adolescente tem esse tratamento diferenciado? Porque é um público que está em desenvolvimento psicológico, enfim. Então, era isso que deveria estar escrito na redação dele. Vamos lá. O que ele escreveu aqui? A proteção da criança e do adolescente é juridicamente materializada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ponto. Então ele trouxe aqui a norma, tá? A norma é o ECA, né? É o ECA que versa sobre a proteção, mas não é só o ECA, tem a Constituição Federal também. Tem um capítulo específico para tratar da criança e do adolescente. Inclusive o ECA foi depois da Constituição, então deveria ter trazido aqui essa norma, tanto a ECA como a Constituição brasileira. Aí ele fala assim, ó, diante disso, o Estado traz, ó, traz não tem acento, tá? Não tem esse acento aqui. Pode ver que a banca deve ter apontado um erro na linha 7. Vamos ver aqui, ó. Linha 7, ó, linha 7, um erro de ortografia. Não tem esse acento aqui. O Estado traz como paradigma, ó, paradigma também está errado, ó. Não é paradigma, faltou um i aqui, ó, paradigma. Pode ver, vamos ver a linha 8 lá, ó. Linha 8, ó, um erro de ortografia e tem um outro erro de morfossintaxe. Vou identificar ele agora. Traz, né, como paradigma central o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual estabelece especial cuidado aos menores de 18 anos, por estarem em fase de desenvolvimento. Ó, eu achei o argumento dele muito superficial, muito sucinto. Foi sucinto até demais, mas ele não fugiu ao tema. Ele trouxe uma norma, deveria ter trazido outra, explicou, né, por que as crianças menores de 18 anos têm um tratamento diferenciado. Ele fala por estar em desenvolvimento. Ele poderia ter trazido ali o princípio da proteção integral, né, que é um princípio específico da criança e do adolescente, dessa proteção. Mas ele fala da dignidade da pessoa humana. Então, tudo bem. Não vou questionar muito esse primeiro aspecto. Valeu. Mas ele comete erros assim absurdos, ó. Traz com acento agudo, né? Paradigma, enfim. Ele comete erros bobos ali que não deveriam constar na redação dele. Mas vamos que vamos. Como eu sempre digo, o CESP é uma banca muito conteudística. Aí vamos lá. Aspecto 2 fala sobre, ó, redução, aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos. E aí vai na observação. A banca pediu para você se posicionar, não foi? A favor ou contra a redução da maioridade. Esse aspecto aqui, você já percebe que ele se posicionou contra a redução. Então, esse aspecto aqui, ó, redução, aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos, quer dizer o seguinte, olha, você concorda, tipo assim, qual a sua opinião, né? Tipo assim, ó, se eu tratar crianças e adolescentes como adultos, ou seja, reduzir a maioridade, né? Pegar esses adolescentes e colocá-los num presídio, aplicar a pena da mesma forma que se aplica a um adulto. Isso vai reduzir ou vai aumentar a violência? É isso que ele quer saber. É isso que a banca pediu aqui. Se eu pegar um jovem e, no lugar de tratá-lo de uma forma diferenciada, com educação, um processo reeducativo, se no lugar de fazer isso eu pegar ele e jogar dentro de um presídio, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar uma pessoa melhor ou ele vai se tornar uma pessoa pior? É isso que a banca quer saber. E aí perceba, você não pode ser contraditório. Você não pode ser contra a redução e a favor do tratamento de crianças e adolescentes como adultos. Então você não pode se contradizer, é uma falta de coerência. Então você deveria, nesse ponto aqui, nesse aspecto, com certeza, manter um posicionamento em consonância com a sua ideia de que não é legal reduzir a maioridade. A banca fez isso de propósito
E aqui é um ótimo momento para você se posicionar novamente, para você desenvolver o argumento contrário ou a favor da redução. É nesse aspecto que você deveria ter desenvolvido esse argumento. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Então ele fala o seguinte: além disso, ó, não se pode esperar uma redução da violência social aplicando ao adolescentes, né, ó, tem um erro aqui. Seria aos adolescentes. Na linha 12, a banca apontou aqui, ó, um erro de ortografia. Seria aos adolescentes. Não é nem de ortografia, né? É mais de concordância mesmo. Mas tudo bem. Aos adolescentes é a mesma norma aplicável aos adultos. Então, ó, deixou claro que não é correto, não vai diminuir a violência não. Beleza. Trata-se, pois, de grupos materialmente desiguais, no que tange a potencial consciência da ilicitude. Dessa forma, nota-se um conflito jurídico no tratamento dos adolescentes como adulto. Outro erro aqui, ó, como adultos, né? Adolescentes, no plural, como, no caso aqui no tratamento do adolescente, como adulto. Isso, tá? Não é no plural, não. É no singular, tá? Tudo certo. Deixa eu ver aqui, ó, na linha 12 e linha 13 ele comete outro erro. Vamos ver qual foi o erro da linha 13. No que esteja potencial consciência. Ó, consciência aqui, ó, consciência faltou um S. Com SC, né, faltou um S. De SC, né, de consciência. Faltou um S aqui. Foi esse erro que a banca apontou. Beleza, de novo, eu achei o argumento muito superficial. Poderia ter desenvolvido mais o argumento dele relacionado a essa hipótese. Vou reduzir a maioridade, vou tratar adolescente como adulto, vai reduzir a violência. Não. Faltou desenvolver melhor, trazer algum dado, alguma estatística, algum exemplo de um país que reduziu a maioridade e não veio acompanhado de uma redução da violência. Faltou melhorar isso aí. Então, achei, de novo, um argumento superficial. Agora, aqui eu também não daria nota máxima nesse aspecto, mas a banca deu. Tudo bem. Eu não arriscaria. Você precisa desenvolver o argumento. E ele não desenvolveu. Aí, ó. Perceba que ele deixou aqui 5 linhas em branco. Ó. Isso mostra que os argumentos dele foram um pouco desenvolvidos. Quando você deixa ali em branco, então são 30 linhas para tratar de um tema tão complexo como esse, cara, eu acho muito pouco provável que você consiga desenvolver bem argumentos em um tema com tantos aspectos em menos de 30 linhas. Então, isso já mostra que os argumentos dele foram um pouco desenvolvidos. Essas linhas em branco, né? Ó. Beleza, vamos lá. Agora vamos tratar sobre o aspecto 3, papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial real de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. Ó, eu sempre digo para os meus alunos nas correções, ó, melhore os argumentos, leia sobre o assunto, se aprofunde sobre ele antes de escrever. Não importa se você vai estar com conhecimento fresquinho na hora de escrever, o importante é você ter conhecimento. Se está fresquinho ou não, não importa. Você tem que ler sobre o assunto. Nunca faça uma redação sem ter lido sobre o tema. Ah, pessoal, mas eu vou estar me enganando. Não vai estar se enganando, não. Alguma coisa você vai tirar dali. Alguma informação vai ficar gravada na sua mente. Depois é só você reler o tema, anotar, buscar mais informações, tá? Isso aqui não é um jogo, não. É um treino, tá bom? Jogo é jogo, treino é treino. Beleza? Aí ele fala assim, ó, outro sim. Cabe ressaltar que o poder público tem papel central na elaboração de políticas sociais. Retomou o aspecto, né? Retomou lá as ideias, a fim de evitar, né, ou reduzir o envolvimento dos menores com a violência. O que ele fez aqui? Ele apenas parafraseou ou até colou o que está aqui e não tem problema, está tudo certo. Ele identificou o aspecto está identificado. Ele disse para o examinador assim, examinador, eu vou falar agora sobre o aspecto 3 e está tudo certo, tá? Beleza? Aí veja, ó, dentre essas políticas, destaca-se a prioridade de investimentos na educação de base com o intuito de formar melhor os futuros cidadãos. Então ele citou uma medida interessante. Beleza, investir na educação de base, massa. Outra medida é a criação de um sistema de justiça especializado nas situações que envolvem a criança e o adolescente. Então ele traz mais um exemplo. O problema aqui que eu achei foi o seguinte, olha, ele traz mais um exemplo
de ação do poder público, mas ele não desenvolve o exemplo. Tá, mas um sistema de justiça especializado, mas de que maneira? Como que isso vai acontecer? Há algum exemplo? Como que esse sistema vai funcionar? Ele poderia ter melhorado isso aí, entendeu? Então, com juízes especialistas, ou com, enfim, com investimentos específicos, ou com a criação de um sistema especializado. Mas como? Na prática, como é que isso acontece? Então, a banca quer muito mais. Mesmo assim, a banca deu nota máxima. Repito, eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Eu sempre peço para meus alunos, desenvolva os argumentos. Esse é o padrão nota 10, tá? Aí veja, ele faz uma conclusão aqui, ó. Portanto, o Estado não pode se furtar de dar tratamento especial aos jovens. De novo, ele comete um erro de colocar acento nos jovens, né? Ó. Pois eles são de fundamental importância para o desenvolvimento nacional. Assim, a redução da maioridade penal não se coaduna com os princípios constitucionais do Brasil. Então, ele reforça de novo a opinião dele sobre o tema. Então, repito, ó, essa ideia de ter deixado 5 linhas em branco foi problemática. Na minha opinião, isso mostrou para a banca que ele desenvolveu poucos argumentos. Ele traz argumentos superficiais, tá? É igual quando você malha só os braços, esquece das pernas. Você vai ficar com os braços fortes e as pernas finas. Isso vai dizer para você o seguinte, olha, essa pessoa não malha a perna. Então ela tem uma deficiência ali. Então ela não chegou, ela não está equilibrada, o texto dela não está equilibrado. Ela deixou 5 linhas em branco, é sinal de que ela desenvolveu pouco algum argumento. Essa análise aqui não foi para criticar o aluno, foi para te mostrar que às vezes a banca CESP é leniente. Algum corretor foi leniente. O corretor talvez seja simpático com a ideia dele de não reduzir a maioridade, gostou do argumento dele e deu nota 10. Talvez, se a pessoa que tivesse feito essa redação se posicionasse com outra ideia, tipo assim, olha, eu sou a favor da redução, e não tivesse desenvolvido bem os argumentos para justificar esse posicionamento, não teria tirado nota máxima, porque o examinador também é um ser humano, tem suas convicções. E, infelizmente, isso acontece também. O examinador se filia do argumento. Às vezes ele não concorda, e às vezes, se ele não concorda, ele vai esperar muito mais argumentos de você. Você desenvolva melhor que para convencer ele. E às vezes não é fácil. É muito mais fácil quando você se filia a um posicionamento da banca e ao posicionamento do examinador, de maneira que vai ficar muito mais fácil convencê-lo, porque ele já está convencido, né? Ele já tá comprado ali. Então, muito cuidado com isso. Então, essa análise foi só para te mostrar que, às vezes, a banca não é tão criteriosa e dá nota 10 para redações que não merecem nota 10. Mas, mesmo assim, a gente está sempre buscando te mostrar nos vídeos aqui, nas aulas gratuitas, como realmente fazer um texto nota 10. Os nossos alunos estão evoluindo muito. Hoje mesmo eu peguei um resultado de um aluno que tirou 3 na primeira redação, depois foi para 12 na segunda e agora na quarta está com 18 de 20. Então é um processo constante de evolução. A cada correção você recebe feedback da nossa equipe de corretores, de professores formados em letras pela UNB. Tem ex-corretores da banca da nossa equipe, correções personalizadas. Tá? Nós temos pacotes de correção, videoaula, de PDF. Tá? Conta com a gente. Essa foi a análise. Forte abraço, galera. Valeu!